Olá, minha gente! Bem-vindos de volta ao Papo de Assessor! Estamos de volta. Vou botar até um filtro aqui na minha cara, porque hoje a coisa não tá boa. Ela não tá legal. Esse nosso papo tão divertido, tão legal, que a gente tá na segunda temporada. Essa é a live número 11, que eu convido as minhas alunas e minhas colegas de profissão, aí assessoras, para compartilhar as suas histórias. Então, hoje vocês vão conhecer a história da Isabel Ramos. A Bel já é assessora há alguns anos, mas ela era advogada, formada em direito, fez uma transição de carreira, assessorou durante anos aí vários influenciadores. Ela vai compartilhar um pouco de como ela fez essa transição de carreira com a gente, né? Saiu lá do escritório de advocacia para esse trabalho que é totalmente diferente, né? Do trabalho de assessora. Então, essa live, gente, é justamente para inspirar vocês e para compartilhar conteúdo mesmo, né? Como que a Isabel fez, como que eu fiz, como que as outras, né, assessoras fizeram e como vocês também podem fazer. Então, a Bel tem bastante coisa legal para compartilhar. Eu também estou super animada para aprender e para ouvir um pouco mais da história dela, apesar de eu já conhecer, né, de eu saber um pouco, de eu já acompanhar ela, porque somos colegas de profissão e trabalhamos juntas aí há vários anos. E a Bel também, gente, é aluna da primeira turma do Profissão Assessor. Eu acho que a Bel foi a terceira, quarta, segunda pessoa a comprar o curso Profissão Assessor na história da existência deste curso. Então, tenho muito carinho, assim, eu fico muito feliz de a gente estar aqui juntas e parceiras até hoje. Entrou! Ai, é do nada que Oi! entra. Oi, Mar! Oi, Bel, Oi, gente, tudo bem-vinda! bem? Bem-vinda! Obrigada. Primeiro, obrigada de verdade por ter aceitado o meu convite, por estar aqui compartilhando a tua história com a gente. É uma história que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente aí e vai ser super agregadora. Eu tô super animada. Tava falando pro pessoal que também tô super animada para ouvir de novo a tua história, tá? Obrigada. Obrigada mesmo. E eu fui uma das suas primeiras alunas, né? Eu acho que eu fui a segunda aluna. Sim, eu tava falando isso. Falei, cara, a Bel foi uma das primeiras pessoas na história a acreditar em mim, acreditar no meu produto, né? Que ele nem existia ainda. Então, obrigada, Bel, de verdade. Você faz muito parte aí da minha história e por ter acreditado em mim quando, né, nada, ainda, tudo isso aqui era mato, né? Como dizem. Não, mas eu que te agradeço, assim, porque seu conteúdo é muito incrível, o curso é muito incrível. E o conteúdo gratuito também é muito incrível, né? Que você ajuda muita gente. É Que muito bom. bom. Eu já Obrigada. conhecia, né, você como empresária, como dona de agência, e eu tinha certeza que o que vinha de você ia ser uma coisa muito boa, e foi muito bom o curso, muito bom mesmo. Que legal, Bel. Obrigada, obrigada pelo carinho. Mas primeiro, me fale de onde você é e quantos anos você tem. Se apresente aí pro pessoal. Eu sou de Recife, eu tenho 28 anos, e eu moro em São Paulo há um ano e meio. Um ano e Olha meio. só. Paulistana, recém-paulistana. Eu também já tive essa É, experiência novata em São Paulo. exatamente, me adaptando aqui. Legal. Bel, você começou já falando que a gente se conhecia já do mercado, né? Então conta Isso. um pouco mais de como tu me conheceu, de como tu conheceu o curso, de como que foi esse primeiro contato que a gente teve na vida profissional e depois no restante dos anos aí. A gente se conheceu em 2019. Foi assim que eu comecei a trabalhar com influenciadores digitais, né? A sua agência foi uma das primeiras que entrou em contato, através do Legal. e-mail da bio da minha influenciadora, que eu trabalhava, a Bela, Uhum. para fechar trabalho. E a gente foi fortalecendo, foi fechando vários trabalhos, você, o Jonathan, né? Toda a sua equipe. Legal. E foi eu lembro que foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, a gente foi fazendo mais trabalho. E pessoalmente, em uma das viagens que eu fiz a São Paulo, eu fui até a sua agência. Não sei se você lembra. Verdade. Você Lembro. lembra? Eu fui até a sua Uhum, agência, lembro todo perfeitamente. mundo. Isso. Aí depois, quando você falou, né, que ia lançar um curso, eu já estava trabalhando na área. Eu acho que. O curso foi em 2020, Mar? Foi. Não, 2020, isso mesmo. Aham. Foi, eu trabalhava na área já há pouco mais de um ano e ninguém falava sobre assessoria. Assim, ninguém, não tinha nada, não tinha podcast, não tinha vídeos, não tinha nada. Ninguém falava nada sobre assessoria. E quando você disse que estava lançando o curso, né? Além de eu gostar muito de você, eu querer incentivar que você continuasse assim, né? Que desse certo o curso para você, porque eu sabia que essa coisa é muito boa. Eu queria também
aprender e queria ver se o que eu estava fazendo era o certo, né? Porque eu aprendi na prática. Eu não tive a teoria para me ensinar. Claro. Então, eu queria ver se eu estou fazendo tudo errado ou eu estou fazendo muito certo, porque eu só estava indo. Eu só estava indo, né? Eu comecei pegando logo uma influenciadora muito grande, pós Big Brother, que é uma loucura muito grande, e eu estava indo Na seguindo. raça. Eu queria saber, né? Se eu estava fazendo Sim. tudo certo ou se eu estava fazendo muito errado e depois ia dar, né? Então, assim, foi por isso que eu comprei o curso também e foi muito bom mesmo. Que legal, Bel. Isso é muito interessante, porque, de fato, eu, igualzinha, né? Embarquei na assessoria, fui, e a maré foi me levando, as coisas foram acontecendo, e daí, depois de muitos anos, foi que eu comecei a pensar, falar, beleza, mas como que isso é feito? Como que isso é feito de uma forma profissional? E eu fui me profissionalizando, e Isso. lógico, né? A gente sabe que não tem uma formação, né, algo que nos direcione, assim, e que faça a gente se sentir mais seguro. Isso é muito legal que você compartilhou. Eu acho que muita gente divide desse mesmo sentimento, tipo, será que eu tô no caminho certo? Alguém que faz a mesma coisa que eu, que tá tendo sucesso ali também, tá me dizendo, então tá fazendo mais ou menos assim, então deve ser isso, né? A gente começa a se sentir É. muito mais segura para dar os próximos passos, assim, e a E tem segurança um ela é ponto, muito importante. e tem um ponto também que a gente faz mais o relacionamento com as agências, né? Para a gente fazer relacionamento com os outros assessores, não é tão fácil assim. Porque as agências fazem um trabalho diferente do nosso. Então, quando você cria um curso e coloca todo mundo, né? Você cria os grupos, fortalece o canal, fortalece o networking. Bem Né? Então, legal. a gente consegue conhecer outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente, né? E perguntar, você fez como? Como foi a situação, né? Hoje eu compartilho muita coisa, a Carol tá aí na live. Eu ia falar. Minha grande amiga, né? Do curso, né? A gente compartilha muita coisa, ela me liga. Bel, aconteceu isso como influenciadora, você agiria como? Eu ligo para ela, Que né? Então, assim, legal. a partir do momento que você cria um curso e coloca todo mundo junto, facilita esse network, né? Porque antes o relacionamento era muito assessor, agência. Assessor, influenciador. Não tinha Total. assessor, né? Nossa, muito legal. Eu ia falar da Carol, eu lembro a primeira vez que vocês se conheceram, que a Carol me mandou uma foto Foi. e falou assim: olha que legal que o curso proporcionou. Eu falei, nossa, que Carol gostoso. viajou para me encontrar. Eu Que tava numa gostoso. sessão de fotos lá, acho que era em Sorocaba, e ela foi lá me ver e tal. Foi muito bom. Um Muito beijo, legal. amiga. Muito legal. Amo a Carol também. Perfeito. Agora, eu tô olhando pro lado porque eu fico pegando a minha colinha aqui, porque senão eu esqueço, eu fico falando de assuntos nada a ver e a gente vai me perdendo. Aí eu falo Mas, muito também, né? mas, Bel, conta pra gente agora um pouco da tua história, de como que tu começou, né, se tornou assessora, de como que foi toda essa mudança na tua carreira, que eu quero muito ouvir de novo. Tá. Então, né? Eu sou advogada. Eu me formei em 2017. E em 2017 eu já abri um escritório de advocacia. E comecei a trabalhar como advogada normalmente. 2018, eu conheci alguns influenciadores digitais do Big Brother 18, numa festa. E a gente foi ficando muito amigo. Então, eles sempre estavam me chamando para viagem, para ir para festa, para ir para as coisas, né? E eu sempre fui muito desenrolada, desde pequena. Desde pequena, eu sempre fui de resolver coisas de amiga, resolver festa, resolver tudo. E sempre que a gente viajava, eu resolvia muitas coisas para eles, assim. Ai, Bel, vê um restaurante pra gente ir, eu via. Bel, vamos ver um hotel tal, eu via. Mas, assim, tudo de uma forma informal. Não era nada profissional. E eles sempre diziam, ai, por que você não migra para essa área? Ai, por que você não vira assessor? E eu não, agarrada com a minha OAB, assim, tinha acabado de me formar, fazia 6 meses que eu tinha me formado, eu achava aquilo um absurdo largar. Ó, minha mãe aí. Eu achava aquilo um absurdo largar a minha profissão para poder mudar, assim, do nada, né? 5 anos estudando. E deixa eu fazer Aí, um comentário, te interrompendo rapidamente. É muito louco, né? Porque tu sai de um emprego super formal, que eu digo, né? Que é super tradicional, é formal, é realmente uma carreira que é consagrada, que as pessoas conhecem, que tem, né? Que todo mundo entende qual que é o próximo nível dessa carreira, de onde você pode chegar, de todas as proporções que pode tomar. Para largar para uma carreira que ninguém, 2019 ainda, sabia-se menos ainda, né? De como que ia ser. Hoje ainda não se sabe onde vai parar, mas é que hoje a gente tem, né, muito mais exemplos de gente que tem sucesso. Mas isso, que loucura mesmo, né? Parecia uma grande loucura isso. Imagina, isso. a pegada, Parecia uma... adoro que tu falou isso, a pegada na minha OAB, é muito bom. É, mas era bem assim. E eu dizia, não.
E o meu sócio, na época, né, que ainda é meu sócio até hoje, ele dizia, Belzita, mas tu não pensa em experimentar, não? Vai que dá certo. Se não der certo, volta. Eu, não vou. Aí a gente sempre viajava, era o pessoal, a Paula, a Jéssica, o Breno, o Kaysar, a gente sempre tava viajando, festa, Réveillon, tudo. E em 2019, um novo Big Brother, e me indicaram pra mãe da Isabela. Na época, a Isabela ainda tava no Big Brother. E a mãe Isabela me ligou, falou assim, olha, eu soube que você trabalha com isso, eu tô precisando de uma assessora pra minha filha. Eu falei, não, eu não trabalho com isso. Aí ela, não, mas me disseram que você... Aí eu comecei a conversar com ela e fui ajudando ela ao longo do programa. Né? Qualquer situação que precisava, ela, ai, me ajuda, eu emiti uma nota de esclarecimento, uma coisa assim, mas na amizade. E quando a Isabela saiu do programa, ela me procurou. A gente foi fortalecendo os laços. No começo, também de forma totalmente sem ser profissional. Eu fui ajudando ela. Até que chegou um ponto, um mês depois que ela tinha saído do programa, que ela falou, pelo amor de Deus, você precisa ser minha assessora. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu pensei, nossa, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E aqui tá caindo, né? Então, aí eu conversei com meu sócio, ele acabou de entrar na live aí. Aí eu conversei com ele, ele falou, vai, se joga. Minha mãe também deu super apoio e eu fui. Então, assim, eu já comecei num ritmo muito acelerado, porque sai do Big Brother, antes não, pós-pandemia as coisas mudaram muito. Você sabe que as coisas, todas as campanhas viraram muito mais digitais do que presenciais. Muito. Antes não, antes as pessoas eram contratadas para presença VIP no meio do shopping, era gente, era assim, em uma semana a gente tava em 4 estados, entendeu? Era muito, hoje não. Hoje é muito mais fácil fazer uma campanha em casa, fazer no estúdio, não tem muito isso. Então assim, eu comecei numa loucura, por quê? Porque eu acompanhava ela presencialmente, eu fechava os contratos, eu fazia os contratos, eu fazia intermediação, eu produzia o conteúdo, eu era assessora pessoal, eu era assessora jurídica, eu dava atenção aos fãs, eu respondia fã-clube, tudo, tudo. Então, assim, eu não tinha praticamente vida. No começo, eu ainda tentei conciliar com a advocacia, né? Ainda tinha uns processos, ainda tentei, mas por vezes que não dava. Não dava, porque eram muitas viagens, eram muitos compromissos, era muita coisa, né? E não dava para conciliar. Então, as coisas foram se encaminhando naturalmente. Eu entrei nessa Legal. vida de uma... Não quero ser assessora. A oportunidade bateu, eu recusei, a oportunidade bateu, eu aceitei e as coisas foram fluindo e foram dando muito certo, entendeu? E deu Que muito certo. legal. E, Bel, isso é super, super, super interessante. Acho que o pessoal se identifica muito contigo nisso. E no meu caso, foi um pouquinho parecido, assim. Na verdade, eu tive o insight de me tornar assessora. Diferente de ti, né? Que te pediram para se tornar. Mas as Isso. coisas... Mas foi assim, eu vi uma oportunidade, eu pensei... Ué, por exemplo, né, se tivesse sido no seu caso, viu a Isabela... Para quem não sabe, gente, até fazendo um contexto... A Bel assessorou durante muitos anos a Isabela Sec, que é uma loira, linda, maravilhosa do Big Brother, menina que tem uma energia tão boa, acho, né? A Bela tem uma energia incrível, assim, passa pelas redes. E então foi o BBB de 2018, né? Que tinha o Breno, a Paulo, que você ficou amiga e as coisas foram acontecendo, né? Então. E hoje eu trabalho com a Paula. Olha Perfeito. como as coisas dão voltas, né? Total, exatamente. E para mim foi isso. Eu pensei, cara, acho que assessorar pode ser uma coisa legal. E eu já era da área da comunicação e acabei embarcando. Mas muita gente acontece isso, de tipo, tem um primo, um tio, uma amiga, alguém da cidade começa a bombar nas redes, tá precisando de alguém para trabalhar e acaba você sendo essa pessoa, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Tava ali, eu sou uma pessoa de confiança, alguém que a pessoa quer que esteja ali, né? Porque você criou uma relação de muita confiança com a mãe da Isabela durante aquele período e virou, e acabou acontecendo. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que está nos assistindo que aconteceu isso também. E daí, pronto, vem aquilo que a gente falou no começo, que você vai, né, aprendendo na prática mesmo como fazer, como ir, né, ir se profissionalizando ali ao longo do período e tudo mais. Cara, muito, muito legal. E é importante a gente falar, né, que assim, aumentou muito o número de assessor, mas ainda falta assessor. Né? Ainda falta muito. A gente vê muito influenciador, a gente conhece muito influenciador digital. Mas quantos assessores a gente conhece?
pouquíssimos, É. né? Isso é bem legal. Isso é bem legal de tu falar. E como que é hoje pra você, Bel? Ainda tem bastante gente que te procuravam muito no passado. Como foi isso? Você falou, ai, faltam assessores. Faltam e ainda faltam mais ainda assessores profissionais, né? Quem faz o trabalho bem feito e tudo mais. Que um monte de gente já entrou aqui na live falando, ai, a Bel é demais, a Bel é demais. Eu sei que o seu trabalho é incrível. Acompanho ele mais à distância, mas eu sei o quanto ele é incrível, o quanto você trabalha de uma forma muito personalizada, muito próxima. Como que é essa demanda pra você e como que foi e como que as coisas estão hoje? Tá. Na época que eu trabalhava com a Bela, já me procuravam muito já, né? O que é natural, né? Mas assim, eu nunca aceitei. Eu sempre quis fazer um trabalho bem feito, porque a minha vida já era uma loucura muito grande com ela. Não Uhum. tinha como eu parar minha vida nem para contratar alguém para treinar uma pessoa. Eu nem Uhum. fazer um trabalho bem feito com outras pessoas. Então, assim, eu me dediquei durante 3 anos de forma exclusiva a ela. Tá? Que legal. Nesses 3 anos, a gente viveu muitas experiências. Tanto a experiência eu com ela, como por agências também, tá? Porque a gente chegou a contratar agência para fazer a prospecção Eu lembro. de Lembro que trabalho. você Você lembra? compartilhou. Eu sei com você exatamente sobre isso. A gente chegou. Então, assim, a gente viveu muitas experiências, todas as experiências possíveis e imagináveis. Uhum. E foram 3 anos muito, muito, muito bacanas. Legal. Até que agora, mais ou menos no início do ano, ela foi para uma agência e eu fui tomar outros rumos. Legal. Aí, que rumos foram esses que eu fui tomar? Deixa eu fazer Desde... um parênteses, daí Ah, você já entra nisso. Isso é bem legal, gente. Ó, vocês têm um exemplo da Maria, meu, que eu já assessorei vários influenciadores ao mesmo tempo. Eu quis, né, me tornar uma agência, assessorar vários influenciadores e tudo mais. Foi a escolha que eu, Maria, fiz para minha carreira. E a Bel escolheu durante 3 anos se dedicar exclusivamente a uma influenciadora. O que tá certo? Nada, nenhum dos dois é certo ou errado. É o que exato. a gente quer, é uma escolha que a gente tem que fazer. Então, só quero compartilhar com o pessoal para vocês refletirem. Preciso ter vários influenciadores assessorados? Não. Quero ter? Então, tudo bem, sabe? É muito bacana, mas você tem que fazer uma escolha, uma decisão. E foi muito legal para a Bel, enquanto durante esses 3 anos, foi, né? Tu viveu durante esses 3 anos exclusivamente da assessoria, né? Isso, Mesmo isso, sendo uma única influenciadora, certo? Era o que te bancava. É possível, sabe? isso. Mas a gente escolhe o prumo que quer tomar para a vida e tudo mais, de acordo com o que você espera mesmo, que você quer, que você sonha ali, né, naquele momento que faz sentido para você. Perfeito. Toca a ficha, Bela. Exatamente. E assim, eu assumia tudo. Era realmente 360, era tudo dela, né? Tanto a parte pessoal quanto a parte comercial, né? A parte comercial, a parte de prospecção, né? É o que dava, né? O meu retorno financeiro. Mas eu fazia parte pessoal também, a criação de conteúdo, né? Porque quando você tá no início, você geralmente abraça completo, né? Porque eu tenho a visão também de que ela crescendo, eu também estaria crescendo, né? Quando você está no Uhum. início, normalmente você faz o tudo do influenciador, né? Quero falar disso, quero E falar tem que tomar disso. cuidado. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? A gente sabe que tem que tomar Boa, cuidado, né? Pode boa. falar. Mas eu quero muito falar sobre isso. Porque olha só que interessante, né? Ah, Maria, mas a Isabel começou a assessorar, a Isabela, ex-BBB, tava bombando e tudo mais. Claro, lógico. E hoje a gente tem um monte de gente bombando para assessorar lá no TikTok, lá no aplicativo vizinho, que a gente pode aproveitar a oportunidade, né? Mas, gente, o BBB é uma fase, é um período, né? E que ele vem e vai embora. Assim como ele chega rápido, ele muitas vezes vai embora rápido, a oportunidade e a visibilidade. O influenciador precisa se manter. E o que a Bel fez? A Bel se juntou, pegou essa oportunidade super legal junto com a Bela, as duas pegaram de mão dada e se mantiveram e se mantém, né? A Bel se mantém a Bela se mantém até hoje como influenciadora por competência delas. Então não é só aproveitar uma grande oportunidade, uma grande visibilidade, mas é abraçar. E a estratégia da Bel foi abraçar, ajudando também no conteúdo. E essa estratégia, gente, é muito válida. Então eu vou abraçar isso tudo para conseguir manter isso no longo prazo, porque senão é capaz de a visibilidade toda que o BBB deu não se perpetuar, né? Então, parabéns, Bel. Isso é uma coisa super bacana e que a gente vê quantos BBBs a gente vê, né, acabarem não se perpetuando pelo caminho como influenciadores.
Muitos, né? Até porque os seguidores do Big Brother, eles não são seguidores construídos. Eles são seguidores ganhados. A pessoa lhe vê ali na televisão e ela te segue. É diferente de uma pessoa que está todo dia ali produzindo e está crescendo de uma forma orgânica. Então, do mesmo jeito que elas estão te seguindo, elas podem ir embora. Ou não só ir embora, elas podem não querer te acompanhar mais. Então, se você não tiver um conteúdo para você manter e mostrar que você vale a pena você ficar, elas não ficam. E se você não tiver conteúdo, elas não ficarem, como é que você vai vender? Você não vende, né? Então, se você não vende, você até fecha uma vez com a agência, mas não fecha mais. A gente vai dizer, não, aquela pessoa não dá retorno, não vou mais fechar, né? Então, é tudo um ciclo. Então, Exatamente. esses 3 anos foi um trabalho que a gente fez. Aí, Perfeito. como eu estava falando, eu fazia tudo dela e eu via que as outras amigas delas tinham agência, tinham comercial, mas não tinha uma pessoa que resolvesse o pessoal. Então, muitas vezes, as amigas dela me pediam, as outras meninas do Big Brother mesmo, Bel, tu não conhece nenhum hotel que eu possa ficar em Pipa, não? Bel, eu vou viajar para o Chile, será que você não pode me ajudar nisso? Bel, e eu ia ajudando como amiga. Aí eu fui percebendo que o mercado de assessoria pessoal ele estava defasado. E que eu entrando para trabalhar com assessoria comercial, eu ia ser mais uma, que tem mercado, tá? Tem mercado. Mas eu ia ser mais uma, ia estar sempre ali na disputa, se eu abrisse uma agência de marketing de influência, eu ia estar na disputa com as outras agências de marketing de influência. Que eu já tenho um relacionamento muito bom. Então, para que eu vou entrar nessa disputa se eu posso fazer uma assessoria pessoal que muitos influenciadores precisam, mas não tem uma pessoa? E, inclusive, as agências podem me ajudar a conseguir clientes. Porque quando eu comecei a divulgar para as minhas amigas donas de agência que estavam fazendo esse serviço, elas começaram a me indicar para as clientes delas, entendeu? Por quê? Perfeito. Porque as agências não têm o tempo de fazer, de procurar um hotel para o influenciador, de procurar um salão de beleza, de ver uma passagem mais barata. Não tem esse tempo. Você sabe, é muito corrido. Quem olha de fora não vê. Mas por trás de um job é muita coisa, é muito processo. Não é só colocar o job por 30 segundos no ar. Não é. É roteiro, é briefing, é contrato, é aprovação, ficou errado, refação, é muita coisa. Então não tem esse tempo. Então eu comecei a migrar para assessoria pessoal. E junto com a assessoria pessoal também, eu tem algumas pessoas que eu faço assessoria jurídica. Legal. Né? Porque o assessor ele precisa de um contrato, entendeu? Que é muito importante eu até falar isso, que no começo, quando eu comecei a trabalhar com a Bela, eu me sentia muito mais pressionada por todo mundo, por eu ser advogada. Eu não estava exercendo a função de advogada. Mas teve uma vez que as meninas vieram fazer uma presença VIP num trabalho aqui de São Paulo e elas mesmo fecharam, falaram que conheciam um rapaz, que era tudo certo, que a gente só viria. Eles iam me tirar as passagens, nós viemos quase todas do Big Brother participaram desse trabalho. E na véspera o rapaz não tinha pago ainda. Então foi como se todas as assessoras se virassem para mim. Sim, e agora? Você vai fazer o quê? Entendeu? Então, assim, tinha essa pressão por eu ser advogada. E eu confiei no que elas tinham dito, que o rapaz era tranquilo, que ia dar tudo certo, e não fiz como deveria ser. Então, assim, depois dessa, eu aprendi que não tem mais isso de confiar. É fazer o contrato, é fazer tudo certinho, né, do jeito que tem que ser, porque senão você acaba, né, sendo passado a perna. Então, assim, eu tinha essa pressão natural por eu ser advogada. Mesmo eu estando ali, como todo mundo, como assessora normal, né? Eu não era advogada dela, eu era assessora dela. E nada mais justo tu aproveitar que as pessoas já esperam isso de ti para tornar isso um negócio, né? Isso é super interessante. Olha que a Bel falou, gente. No dia anterior ele ainda não tinha pago. Então o que elas tinham feito? Já que elas não tinham feito um contrato, que, né, seria o ideal, elas estavam esperando o pagamento antecipado de alguém que elas ainda não tinham, né? Um relacionamento longo e tudo mais. Então, essa é uma alternativa para você, quando você está trabalhando com uma marca que você não conhece e tudo, e até com as que você conhece, né, gente, cuidem isso, com pessoas que vocês ainda não trabalham, peça um pagamento adiantado, isso acontece, muita gente tem essa dúvida, mas eu posso pedir antes, é normal e tal,
pode pedir antes ou pode pedir pelo menos 50% antes da entrega do publi, né? Para você tentar se assegurar de alguma forma ali, né, para o seu trabalho. Então, Exato. hoje, e eu te interrompi, então hoje você está trabalhando como assessora pessoal e comercial de algumas influenciadoras. Quantas são? Quem são? Como é que tá por aí? Tá. Então, hoje eu trabalho com influenciadoras, trabalho com algumas marcas e trabalho com empresários também, Oh, tá? meu Deus, Bel, mil É, e uma utilidades. é, é, exatamente. Então, assim, hoje eu trabalho com a Paula Amorim, né? Que foi uma das Uhum. primeiras que eu conheci nesse mundo. Hoje eu faço assessoria pessoal dela. Ela tem a Bivolt, que faz o comercial, mas eu faço o pessoal. Que é organizar tudo. Organizei a revelação do Theo, organizei a maternidade do Theo, organizo a vida dela agora como mãe, vacina, qual vai ser as parcerias que vão ser feitas, os meus versários, tudo. Tudo isso Uau. dela, isso, né? O quartinho, fazendo quarto na casa da mãe dela, tô organizando o quartinho. Então, assim, essa parte toda. Aí hoje eu trabalho com a Paula Sperling, que é amiga da Bela, que venceu o Big Brother 19, tá? Uhum. Com a Paula eu faço o pessoal e a produção de conteúdo também, tá? Uhum. A produção de conteúdo da Paula. Aí hoje eu trabalho com uma influenciadora, eu até te apresentei ela, a Carol, lá de Caruaru, né? Que Uhum. ela começou no TikTok, cresceu muito lá, que acontece com muita gente. E foi para o Instagram, e tá crescendo muito no Instagram. Perfeito. Hoje eu trabalho com alguns. Travou? Voltou? Voltou? Pronto. Voltei. Foi. Aí hoje eu trabalho. É, Tô tá te meio ouvindo. ruim. Voltou? Voltou. Uhum. Hoje eu trabalho com empresário aqui de São Paulo, então assim, eu organizo os desfiles, os eventos da marca dele. Trabalho com a outra marca também de moda também, organizo todos os eventos. Eu gosto muito de organizar eventos, muito, assim. Saí desde antes da advocacia. Sempre gostei de organizar aniversário, festinha de amiga, tudo. Então, eu organizo muitos eventos aqui em São Paulo, organizo também chutes, organizo muita coisa. Trabalho também com uma empresária lá de Fortaleza também organizo as coisas dela. Então, hoje ao todo, somando tudo, eu tenho 8 clientes. Que legal. 8 clientes. Contratei uma pessoa para me ajudar, né? A, a gerir tudo isso. Mas eu tenho 8 clientes e que eu atendo de forma única e personalizada cada um. Eu Que atendo a legal. demanda de cada um de forma específica. E acabo que eu vivo o que cada um tá vivendo, assim. Foi Paula tendo bebê, a Bela, que é minha grande amiga até hoje, chá revelação. Então, assim, era eu organizando maternidade de um, organizando chá revelação da outra, organizando desfile do outro. Então, assim, eu consigo viver várias coisas ao mesmo tempo e as situações que os clientes demandam. É Que basicamente isso. legal. Que legal, Bel. E você, contando tudo isso, você acha que a assessoria te fez sentir realizada, assim, você se encontrou profissionalmente, te deu liberdade para viver, assim, a vida? Por que que eu pergunto isso? Porque isso foi o que eu encontrei. Até hoje eu estava refletindo muito sobre isso. O post que eu preparei para hoje tem a ver sobre isso, sobre a liberdade que a assessoria me deu, realização, né? Trabalhar com algo que me faz brilhar os olhos, que faz eu sentir que é promissora, assim. E eu tenho feito essa pergunta para várias assessoras para entender o porquê do caminho da assessoria de influenciadores, né? Muitas de nós entramos assim por um acaso da vida e isso fez com que a gente se sentisse realizada, né, profissionalmente e nos deu liberdade. Eu queria saber de ti, isso aconteceu contigo? Como é que é para você? Muito, muito. Assim, eu já gostava muito da vida de advogada, tá? Uhum. Era uma vida que me deixava realizada, que eu tava conquistando as minhas coisas. Mas, assim, a assessoria me deu uma realização muito maior. Eu acho que por ser tão dinâmico e, assim, eu gostar tanto de organizar, de ser proativa, de ajudar, de estar envolvida com muita coisa ao mesmo tempo, me deu uma realização muito maior. E, assim, é essa realização que me mantém. Porque não é fácil. Eu acho que você também, mesma coisa que eu, você mora longe da sua família. Não é fácil você deixar mãe, deixar pai, deixar avó, deixar todo mundo vir para uma outra cidade, que você tem amigos, mas você, assim, é você por você, você mora sozinho. Então, assim, se não for uma coisa muito forte, eu tenho um propósito muito grande na minha vida, entendeu? Então, assim, se não fosse isso, eu não estaria aqui.
Porque eu tinha a vida em Recife e eu tenho para onde voltar. Até hoje, se eu ligar para o meu sócio, eu volto para o escritório, eu volto a trabalhar com advocacia, eu volto para casa da minha mãe, entendeu? Mas, assim, isso aqui me deixa muito mais realizada do que antes. Então, assim, é isso que realmente me mantém e me faz seguir em frente. Que legal, nossa, fico muito feliz. E a liberdade, porque você mudou faz um ano e pouco para São Paulo, você sentiu essa necessidade, mas você trabalhou com a Bela todos A esses anos distância. à distância, né? É. E essa Isso. liberdade que você tinha de escolher ficar em Recife até então e poder, por exemplo, voltar, falar, ó, mãe, vou voltar para Recife. Isso é uma coisa que importa para você, a liberdade geográfica, a liberdade para trabalhar ao lado das pessoas que a gente ama, às vezes estar do lado da sua mãe, por exemplo, ou estar dentro do escritório com o seu sócio, se fosse necessário e tudo mais. Faz sentido isso para você? Faz sim. Com a Bela, 2019 não foi à distância, porque a gente viajava muito. Porque quem pegou a fase de antes da pandemia sabe como eram diferentes as publicidades. Mudou tudo. Então, assim, era presencial, a gente viajava muito toda semana. Então, assim, foi um ano que a gente estava juntas, mas viajando. Eu estava longe da minha casa, mas eu estava viajando com ela. Uhum. Veio a pandemia, deu pra gente trabalhar muito tranquilo, de forma à distância. As Uhum. pessoas até ficavam impressionadas. Como é que você tá aqui, tá resolvendo uma forma. Olha o meu sócio falando, certeza. Uhum. Mas não volta agora não, viu? Então, dava pra resolver. Pra você ter ideia, Mar, às vezes eu viajava e eu resolvia coisas de fora mesmo. Entendeu? Então, assim, dá pra gente resolver as coisas à distância. Eu conseguia resolver tudo à distância. Sendo que aqui em São Paulo era onde tudo girava, é onde tudo acontece, é onde É. estavam meus influenciadores. E quando eu me mudei, foi muito engraçado, porque eu não planejei me mudar. Eu tinha vontade de vir, mas eu tinha muito receio de como é que ia ser, de largar minha família, tudo. Então, assim, eu vi, a Bela foi convidada para um programa de TV. É aquele Mega Sena do dono da Rede TV. E ele mandou a passagem para mim. E eu falei, eu quero passar uma semana, porque eu aproveito, produzo conteúdo com ela, tudo. E vim passar uma semana. Quando eu pousei em São Paulo, ele falou assim, Bel, o Marcelo Caldono, ele vai para Nova York tomar vacina lá. A vacina ainda não tinha chegado no Brasil, tinha chegado só para algumas pessoas, ele vai tomar vacina lá. E vai ter que fazer quarentena, tudo. Você quer voltar? Depois a gente emite uma nova passagem? Aí eu falei assim, não, deixa eu ficar um pouquinho aqui e daqui uma semana eu volto para casa, que era o tempo mesmo que eu ia passar, uma semana. E as coisas foram acontecendo durante essa semana, aconteceu muita coisa. Eu fiz um dia de shooting com Bela, consegui prospectar 6 marcas, e assim, foi um dia incrível, de muito trabalho. Foi acontecendo evento, acontecendo muita coisa, que eu fui falando, acho que quando volto, não, vou passar mais um tempinho. Aí, a companhia aérea, ela mudou o horário do voo. E quando muda o horário do voo, você consegue remarcar sem custo. Aí eu falei, vou remarcar, aproveitar essa oportunidade, essa deixa, vou remarcar. Remarquei para passar mais 15 dias em São Paulo. 1000 coisas foram acontecendo durante esses 15 dias. Eu falei, acho que é para eu ficar. Não vou voltar mais, não. Minha mãe, todos os dias. Volta quando? Tá tempo demais aí. Volta quando? Volta quando? Volta quando? Quando eu fui ver, eu já tava resolvendo apartamento. Já tava resolvendo tudo para poder ficar. E não Que legal. voltei. Eu vim voltar para casa em setembro. Uau. Minha mãe veio pra cá, a gente ia fazer uma viagem juntas, ela veio pra cá, eu vim voltar pra casa em setembro. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Acho que tudo na minha vida foi acontecendo de uma forma muito natural. Não foi uma coisa muito planejada, entendeu? Legal. Coisas que foram dando certo e eu fui ficando, ficando, ficando. E eu tô aqui até hoje. Não foi, vou arrumar minhas malas, vou me despedir e vou me mudar pra São Paulo. Não foi dessa forma. Eu cheguei aqui, as coisas foram muito dar certo. Aqui tudo gira, tudo acontece. Mas, assim, é importante dizer que tudo à distância também dá certo. Legal. Aqui Muito bom. facilita o networking, mas à Ótimo. distância também dava certo resolver tudo. Eu conseguia resolver tudo à distância, entendeu? E isso é muito legal. A pandemia, ela, inclusive até quando eu tô viajando, né, como a gente falou até antes, eu tô na Alemanha agora e vou passar esse semestre todo até o final do ano agora viajando e fazendo à distância. Mas o que eu ia falar é que depois da pandemia, né, agora a gente passando por essa transição, até as reuniões, né, que muitas vezes os clientes queriam presencial,
nem se cogita fazer presencial. Às vezes eu insisto para os meus clientes, falo até para as influenciadoras, eu falo, meninas, vamos nos ver pessoalmente, tipo, tudo bem, sabe? A gente se encontrar, não tem problema. Então é isso, mudou bastante, assim, e até acho que cada mercado é um mercado. Então a Bel falou isso muito interessante sobre o que ela viveu com a Bela lá atrás. Tinham muitas presenças VIPs, né? Presença em loja, presença em evento. Só que eu, né, em 2019, eu não fazia muitas coisas presenciais. Engraçado, eu acho que por conta dos influenciadores que eu assessorava. Era muito mais, por exemplo, o Júlio Cocielo. Cocielo, cara, era uma ou duas presenças por ano, porque realmente era uma comoção, era algo muito grandioso, né? Porque ele é ainda um Sim, influenciador muito grande. Então, umas muito duas grande. ou três vezes por ano a gente fazia algo presencial. Era muito mais produção pro conteúdo dele do canal. Então, eu percebia que youtubers era muito mais né, à distância, a produção de conteúdo. Agora, para as meninas que trabalhavam com moda, tinha muita presença, tinha muito shooting, e daí já era mais presencial. Então, eu acho que é isso. Até hoje o mercado é assim. Vai depender do nicho dos influenciadores que a gente assessora para entender. Mas que, de fato, né, a pandemia digitalizou muita coisa, com certeza e tudo. Só fazendo um parênteses, gente, a live vai ficar gravada, tá? Vai estar aqui no meu perfil, não se preocupem. Acho que duas pessoas perguntarem Tá. ali, mas vai ficar disponível para vocês sim. Tá. Tu ia falar alguma coisa, Bel, que eu te interrompi? Não, eu ia dizer para você também que o Big Brother em si, ele já é um mundo muito paralelo. É Uhum. muito diferente de tudo que você assessora. É diferente de um cantor, é diferente de tudo. O Big Brother, como qualquer reality show, na verdade, as pessoas, elas conhecem você na TV e elas conhecem você 24 horas. Então, quando elas saem da TV, elas acham que você é íntimo. Elas acham que... Elas querem continuar Engraçado. acompanhando tudo seu. Então, assim, é uma loucura. Em É, 2019, que tinha essa fase de presença, a gente era empurrado em shopping. Era era assim, louco. era muito surreal. Eu lembro. Era muito surreal. Né? Assim, era uma coisa E eu bem louca vivi, diferente de BBB, né? Mas eu vivi com a pós-reality com a Gabi Gabi, né? Prado. Isso Uhum. é. Eu Eu vivi assisti. com ela de férias com ex, dois. O um eu ainda não assessorava ela, de férias com ex, dois. E depois da Fazenda também. A Fazenda. É outra proporção, a BBB, eu sei que é mais puxado, mas isso é muito interessante, porque os ex-reality são conhecidos por quem eles são e por quem eles foram ali dentro daquele reality. E não pelo conteúdo que eles geram, pelo trabalho deles. É pela pessoa. Então meio que Pessoa. muda a relação mesmo, né? Muda É tudo, muito doido. tudo. Tudo é muito Muito doido. doido É mesmo. muito doido. Começando a ficava um pouco assustada, assim, sabe? Eu era advogada, eu trabalhava no meu escritório, era assim, numa sala fechada, pra quando veio, às vezes eu tava em multidão, em alvoroço, uma pessoa puxando, querendo falar. E eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu já vivi umas coisas doidas assim também. Você imagina. Nossa, teve uma vez até o Yuri, que é meu amigão aqui, que cria conteúdo nas redes também, que é o @The Marketing Hub. Ele era diretor de marketing da Asus. E a gente fez uma presença com a Tatá e com o Júlio. Eles tinham acabado de começar a se relacionar, eles estavam muito num ápice, assim. E a gente fez presença num shopping na Paulista. E assim, foi uma coisa surreal, assim, surreal, juro. A gente tinha acho que 6 ou 7 seguranças e a gente não conseguia dar conta de cruzar a multidão para eles chegarem na loja que era a presença, de viver. Falando nessas coisas doidas, até fiquei curiosa com uma pergunta. Qual foi os jobs ou experiências, trabalhos mais legais que tu já fechou? É o que você guarda assim, super na memória, com muito carinho, às vezes um primeiro publi, uma primeira presença, alguma marca muito especial, enfim, de publis aí da vida. Tiveram alguns, assim, uma marca muito especial que eu fechei, que assim, até hoje, o marketing de lá é minha amiga, a gente virou amiga, é a da Seara. Ai, que legal. A Seara, assim, eu gostava muito da marca, a marca era patrocinadora do programa, então, assim, Uhum. foi muito bacana, e a gente fechou várias coisas, assim, várias coisas, assim. E assim, você que já trabalhou comigo, você sabe que eu sou muito flexível. Então, assim, trabalhou uma vez, o cliente está interessado, mas quer fazer um outro formato, a gente ajeita, a gente faz de tudo, assim. Eu lembro uma situação que aconteceu com você. Você lembra do aplicativo de fotos? Você se lembra dessa Qual que situação? foi? Não me lembro. Você não lembra, não? A gente fez um aplicativo de fotos.
E Uhum. o primeiro bombou muito, foi muito bom, muito incrível. O cliente ficou muito satisfeito. A de E edição de fez foto. isso, você lembra? E fez o Uhum. segundo, não bombou. Uhum. Aí, quando você virou para mim, o Jonathan falou, Bel, o resultado não foi bom, o cliente tá frustrado. E eu falei, não se preocupa, a gente vai fazer de novo. Aí o Jonathan falou assim, não, vocês vão repetir tudo? Eu falei, a gente vai repetir tudo. Então, assim, o meu propósito era que o cliente ficasse satisfeito. Né? Uhum. Naquele momento, eu lembro que você até contou a experiência, você estava começando a dar os cursos e tal, e Que você legal. contou essa experiência. Então, assim, tem muito trabalho que eu levo com muito carinho, ações sociais também. A gente fez uma no Rio de Janeiro, crianças com câncer, e foi Que um legal. desfile, e a gente pôde conhecer as crianças, assim, foi muito bacana. Copenhagen, Activia, foram muitas marcas, assim, Coca-Cola, Nestlé. A gente Que já trabalhou legal. com muitas marcas legais, assim. Mas dos trabalhos presenciais eu gostava muito também. Assim, Uhum. muito. Eu gostava dessa. Você gosta dos eventos, né? De estar com Isso, gente. isso. Eu Eu gosto adoro. de gente, eu gosto de gente. Essa é a real, assim, eu gosto de estar presente, de organizar, de chegar, das pessoas falando com o influenciador e de conversar também com as pessoas, assim. Várias fãs viraram minhas amigas, entendeu? Até hoje. Então, assim, eu gosto desse contato. Eu gosto desse Legal. contato, entendeu? Que legal. E ó, até o Igão entrou aqui na nossa live, ó. Eu tava pensando, porque, cara, o Igão foi um influenciador que eu assessorei durante alguns anos ali também. E ele faz um trabalho incrível. Essa flexibilidade me lembra ele, inclusive. E é isso que eu queria destacar. Agora, falando dessa flexibilidade que você falou, gente, o nosso trabalho é fazer o intermédio entre a marca e o influenciador. Tem que ficar bom Facilitar. para todo mundo, né? Não adianta, lógico, a marca querer o braço inteiro do influenciador e ser super abusada. A gente precisa equilibrar isso. Mas também não adianta a marca estar super frustrada, o influenciador não ter, às vezes, entregue com qualidade que a gente gostaria, foi o que deu para entregar naquele momento, e você não fazer nada. Ah, não, mas já foi entregue, agora foi. No caso que a Bel está contando agora, inclusive foi algo que saiu da alçada do que elas tinham entregue. Se eu não me engano, Bel, o alcance foi ruim, não teve views como ela estava acostumada a ter naquele momento. E a gente não tem controle, né? O Instagram é assim. Instagram é Mas isso, ela né? estava preocupada com o resultado que ia dar e ela foi lá e entregou muito além do que foi contratado. Não dá para a gente fazer isso sempre. Não dá para a gente fazer isso até, inclusive, para clientes que são super abusados. A gente sabe que tem. Mas a gente precisa saber quando. Por exemplo, a Bel já conhecia o trabalho da The Coach. Eu sabia que se a gente estava dizendo que não estava Isso, sendo era legal, isso que eu ia destacar também. legal. Assim, fiz para o cliente, fiz, mas fiz também pela agência, porque eu Uhum, sabia que era importante para vocês entregar para o cliente de vocês um resultado, né? E esse exato. relacionamento com a agência, eu acho que assim, foi o ponto-chave durante esses 3 anos que eu trabalhei muito, como apenas com, assim, né, o principal foco comercial, o relacionamento com as agências foi assim, era o ápice, era assim o que me mantinha, inclusive para eu fechar muito mais jobs do que uma agência que entrou para concorrer comigo. Uma agência Uhum, muito maior que entrou para também fechar para ela e eu conseguia fechar 4, 5 vezes mais do que essa agência. Pelo uhum. meu relacionamento com outras agências, que eram agências fortes, entendeu? E isso é um destaque que eu quero dar, assim. Eu lembro disso, e eu lembro de tu me consultar, né, Maria? Putz, olha o que está acontecendo, o que que tu acha? É normal, não é normal? O que que eu faço, né? Então, o que a Bel tá querendo dizer, gente, é que a Bela, num determinado momento, foi trabalhar numa agência de assessoria maior, mais Isso. robusta, com mais relacionamento, com outras influenciadoras assessoradas. E a Bel continuou ao lado da Isabela para intermediar esses contratos com essa assessoria e para ajudar. Só que essa assessoria grande não deu conta ali de fazer o trabalho bem feito. E às vezes os assessores, desculpa, autônomos se cobram muito, né? Será que eu sou bom? Tem outras agências grandes aí de assessoria trabalhando? Será que eu faço meu trabalho bem? Será que o meu influenciador indo para grande agência de assessoria não é melhor? Muitas vezes não é, gente. Um trabalho personalizado de um assessor, próximo, um a um, apesar da assessoria grande poder ter mais networking, não vai compensar, sabe? E isso é um trunfo que você, assessor, tem na mão
para garimpar, para convencer, para atrair outros influenciadores para trabalhar com você. E os influenciadores sabem disso, né? Se a Bela não sabia ainda, né? Se a Isabela não sabia ainda, ela passou a saber nessa determinada experiência que vocês tiveram. Então, isso é um super aprendizado para você também, né, Bel? Para você valorizar o seu trabalho e saber que você é muito boa, assim, e que você estava fazendo um trabalho bem feito. Isso, exatamente. Foi fundamental, assim. Foi uma virada Legal. de chave grande, tá? Foi uma virada de chave. Eu trabalhava há um ano já no meio e a gente ainda passou quase um ano com essa agência, mas, assim, não compensou de forma alguma. Eu conseguia, mesmo sem o e-mail na bio, né? Que é uma coisa muito importante, o prospect estava 4, 5 meses demais, entendeu? E eu fazia as planilhas para saber. Total. Porque a gente vai atrás, a gente faz o projeto individualizado, a gente fala de forma personalizada, de forma individualizada, faz a diferença. Total. É o jeito Faz. que você aborda, você sabe que faz. E fora Total. isso também tem uma questão assim muito, muito importante. Hoje tem muitos influenciadores. Tem espaço para todo mundo, mas tem muitos influenciadores. Aí, por exemplo, você como dona de agência, você está com oportunidade para uma menina só. Você está em dúvida entre a Bela e está em dúvida entre outra. Mesmo perfil semelhante, você vai preferir trabalhar comigo, que já trabalho com você há muito tempo, que te entrego tudo certo, que qualquer problema eu vou resolver, ou vai preferir trabalhar com a assessora do perfil semelhante, que não te responde direito, que mandou o orçamento depois de 5 dias. Então, faz a diferença você fazer um trabalho bem feito, você ter um relacionamento, não é? Mas, na verdade, você vai preferir saber. Absolutamente. Você pode até estar em dúvida, poxa, não sei se é melhor a Bela ou se é ela. Mas você vai dizer assim, poxa, tem a Bel. A Bel, eu sei que qualquer problema que ocorrer, a gente vai poder ter uma flexibilidade de mudar de dia, de refação sem cara feia, sem achar ruim, de organizar, entendeu? Então, assim, tem isso, né? Você constrói um relacionamento, você constrói pontos bacanas, né? Você consegue muito, muito mais coisa, assim. E a gente risca mesmo, Bel. A influenciadora pode ser incrível, mas se tem assessora que não é legal, a gente não contrata. Tipo, a gente realmente risca, sabe? Porque é isso, tem influenciador pra caramba aí. É relativamente simples a gente substituir um influenciador numa campanha. Mas agora Isso. é fácil de encontrar uma assessora que faz um bom atendimento, que entrega, que está disponível, que faz acontecer junto com a gente? Não é fácil. Essas a gente valoriza. Essas a gente, inclusive, busca colocar, busca entender se cabem mais clientes, mais marcas para a gente colocar. Isso tu pode ter certeza absoluta, sabe? Absoluta. E com certeza isso não acontece só dentro da The Culture, isso acontece em todas as outras agências. Porque não tem como, isso facilita a vida o nosso dia a dia de trabalho, dá mais resultado, agiliza, gera mais comprometimento e mais. Agrega muito valor para o nosso serviço. Ter influenciadores legais que entregam bem. E isso é decorrente do trabalho do assessor ali no intermédio. Isso é muito legal. E, Bel, agora para fechar, então, dicas para quem está começando, dicas para quem quer começar, quem quer mergulhar, ou para quem já está aí no dia a dia e quer se aperfeiçoar. O que você dá para a gente fechar nosso papo? Então, o relacionamento com as agências, tá? Assim, é muito, muito, muito importante. Eu vou frisar bem isso, né? Você realmente procurar conhecer os profissionais, se puder ir nas agências, conhecer a rotina das agências, né? Assim, você ficar próximo às agências é muito importante para você prospectar cada vez mais. Ser organizado no trabalho, fazer contrato, né? Pegar o briefing e realmente destrinchar o briefing. Não é reproduzir o que está no briefing. É você ajudar o seu influenciador a colocar a identidade dele no briefing. Legal. Que é isso que vai fazer a diferença, né? A marca não quer que você diga o que está no briefing, porque isso aí qualquer um pode comunicar. Então, assim, realmente fazer um roteiro personalizado, fazer uma entrega bacana, né? Eu gosto sempre de entregar mais do que foi contratado, né? Para o cliente gostar. Claro, não é contratar 3 stories e você entregar 15. Não é isso. Mas entrega 5, entrega 6, né? Por que não? Porque às vezes com 3 você não consegue comunicar o que é ser dito. E assim, para quem está em busca de influenciador, eu acho que eu tive a oportunidade de começar, né? Como a Maria disse, com influenciadora grande. Mas assim, não é sempre, gente, que os influenciadores grandes são os melhores. Não é. Tem tanta gente pequena aí, a gente não deve olhar o seguidor, né? Tem muito mais coisa que isso. É o engajamento da pessoa, é o conteúdo da pessoa.
porque tem muita gente crescendo de forma orgânica, né? Eu já vi gente de 50 mil seguidores vender muito mais do que gente de 1 milhão. E Maria sabe, mas sabe que isso é verdade. Então, assim, Total. você com um influenciador de 50 mil, você às vezes pode ganhar muito mais do que com um de 1 milhão. Uhum. Porque aquele 50 mil vende, as marcas vão voltar, as agências vão voltar a procurá-lo. E ele vai conseguindo gradativamente subir o valor, né? Então, assim, e no primeiro momento, se você está começando também, não se detenha só o comercial. Faz também outra parte, a criação de conteúdo, para que vocês cresçam juntos. É perigoso isso? É. A gente tem que ter cautela a fazer isso, é. É verdade, a gente tem que ter cautela a fazer isso, né? Mas sabe que a gente tem que ter cautela a fazer isso. Mas, assim, é importante que a gente faça no primeiro momento, né? Sem cobrar a produção de conteúdo. Mas Eu acho que é isso. acho, eu rio disso do conteúdo. Por que que a Bel tá dizendo que é perigoso? Só para vocês cuidarem, para vocês não entregarem muito e depois serem muito Não fazer cobrados seu pelos trabalho acessos. direito. Às vezes acaba esquecendo, né? O que é para fazer real, né? Você Também você acaba abraça se sobrecarregando e não conseguindo fazer a parte comercial, que é o que dá dinheiro para isso. você e para o influenciador. Mas mais do que isso, o influenciador pode te cobrar muito lá na sequência, daqui a um tempo, de fazer coisas muito além do que deveria ser o seu escopo. Então, você tem que deixar isso muito claro na sua negociação para o influenciador. Ó, eu estou fazendo isso, apesar de não ser a minha obrigação, né? Não ser o meu trabalho de fato, mas porque eu quero crescer junto com você. Adorei as dicas, Bel, você E arrasou. uma outra coisa também é assim, deixar tudo muito claro de o que é a obrigação sua e o que é a obrigação dele. Acaba que muitas vezes isso se mistura e se confunde muito. Então, assim, você tá pegando uma pessoa nova, assim, conversa assim, realmente para ele entender. Porque às vezes o trabalho não tá vindo, mas não é porque você é, não está se esforçando, é porque ele não está fazendo a parte dele. E se os dois não fizerem a sua parte, não vai atingir um resultado bom. Então, você tem que conversar sempre, tem que estar sempre lembrando o que é para ele fazer e o que é que você tem que fazer. Né? Acho Perfeito. que isso é muito importante, é isso. Alinhamento de expectativas. Adorei de responsabilidades, né? Bel, amei, 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 amei. Obrigada, obrigada por compartilhar a tua história, por contar como que as coisas foram, como as coisas são, por mostrar para o pessoal o quanto você teve que se dedicar e se envolver aí em tudo isso, que é um trabalho sério, é um trabalho duro, exige muito esforço, mas dá muito resultado. Tem muitas coisas boas também envolvidas nisso, mas que precisa ser trabalho duro, esforço mesmo para fazer acontecer, tá bom? Obrigada de verdade pelo carinho aí Obrigada, comigo sempre e por estar aqui com a gente. obrigada pelo convite, obrigada para todo mundo que assistiu a live, tá? Um beijo para vocês. Tá bom. Obrigada, Bel. Tchau, Beijo, tchau. Mar. Obrigada, E eu gente. vou Tchau. deixar só um recado final aqui para vocês, gente, que a gente tá rolando aí Bastidores da Influência, viu, Bel? Que é o meu evento online ao vivo e gratuito. Então, para quem não está inscrito, clica aqui no meu perfilzinho, ó, e vai lá se inscrever. Gente, vale muito a pena vocês seguirem as dicas, seguirem Mar, vocês fazerem um curso, né? Muita gente me pergunta, inclusive, eu recebo muito direct, você fez o curso vale a pena? Vale. O curso vale muito a pena. E assim, não tá muito diferente de quando o Mar começou. As pessoas ainda não falam sobre isso. Não tem quem fale sobre isso. Então, assim, ela realmente foi a pioneira e continua sendo. Porque não se fala muito, né, sobre isso. Então, assim, realmente vale a pena. Obrigada, Mar. Imagina. Obrigada, obrigada pelo Beijo, carinho, tchau, Bel. tchau. Tchau.